Você sabe como identificar os sintomas de um acidente vascular cerebral? Realizar procedimentos adequados nesta situação pode evitar sequelas graves. É sobre este assunto que a gente conversa agora no quadro Primeiros Socorros. Já está aqui conosco o socorrista Paulo Viana, que vai nos dar orientações sobre o que fazer em caso de AVC ou, popularmente conhecido, o derrame. Boa noite, seja bem-vindo, Paulo. Olá, boa noite a todos. Bom, e você aí de casa, se tem alguma sugestão que você quer ver aqui no quadro Primeiro Socorro, sobre tema, uma sugestão de tema, mande pra gente pelo WhatsApp 99588-2374. Bom, Paulo, em primeiro lugar, AVC e derrame são a mesma coisa? Quais são os sinais mais básicos de um AVC? Sim, o nome popularmente os dois são os mesmos, tá? Os sintomas básicos, então, de um AVC, tá? Perda, então, da coordenação motora ali de um dos lados, né? A pessoa, então, perde a força no braço ou na perna, tá? Desvio, então, ali de comissúria, tá? A boca, então, fica torta para um dos lados. Pode vir acompanhado, então, de náusea, vômitos, dor intensa, então, né? Em um lado ali da cabeça, tá? Então, esses são os sinais ali clássicos, né, de que a pessoa, então, ela pode estar tendo um AVC. Bom, a pessoa que está tendo um derrame ou um AVC, pelo relato que tu me disseste agora, pela tua fala, eu posso imaginar que ela pode estar consciente ainda, justamente porque se ela está expressando dor de alguma forma, eu posso pedir para ela me dar alguns sinais para que a gente possa ter mais certeza do que está acontecendo? Que tipo de sinais a gente pode interagir com essa pessoa e imaginar que ela está passando por um AVC ou um derrame? Claro, se esse acidente, então, né, esse derrame não for súbito, a pessoa, então, ela está ali consciente, né? Ela pode, então, ter um derrame súbito, e daí ela pode perder a consciência ali naquele momento, tá? O que a gente pode fazer, então, né, o pessoal lá de casa, para identificar, então, para ver se aquela pessoa realmente está tendo um AVC, né? Pede, então, para ela levantar os braços, tá? Se um dos braços, então, ali cair, ela perdeu a força daquele lado. Sim. A perna também a mesma coisa. Então, pede para apertar ali a mão, né? Se uma das mãos ali ficar sem força, né? Pede, então, para ela dar um sorriso, porque no momento que ela sorrir, né, se ela está tendo um AVC, ela vai ficar, então, com a boca torta, né? Entendi. Então, esses são os sinais ali que a gente pode... Uma fala também pode ser? Uma fala também, frase. uma frase, isso aí é muito importante, porque a pessoa, então, vai ficar ali com dificuldade ali para falar, que é a fala arrastada, né? Então, isso aí é muito importante fazer, então, essas perguntas para essa pessoa. Bom, caso, então, a pessoa apresente um ou mais desses sintomas, não consegue sorrir direito, ficou com a boca torta, não conseguiu levantar os braços ou a perna, alguma delas cai, perde a força, enfim, não está conseguindo se comunicar direito, não consegue falar as palavras corretamente, qual a primeira atitude que a gente deve ter? Ou seja, se a pessoa está com um grande indício de AVC, está tendo um AVC, um derrame, o que a gente deve fazer de imediato? Sim, imediatamente, né? Procurar, então, uma emergência, né? Chamar o socorro, né? Chamar uma ambulância ou levar, então, essa pessoa diretamente, então, na emergência, porque esses minutos, né? Esse tempo ali inicial é muito importante ali para evitar, né? Que a pessoa até mesmo vá a óbito, né? Por esse AVC, e também para evitar com que ela fique, né, com menos risco ali de sequelas. Então, esse tempo inicial é muito importante, então, essa pessoa passar, então, por uma avaliação médica. Percebeu, então, esses sinais e sintomas de uma pessoa, chame uma ambulância ou pegue, então, essa pessoa e leve até uma emergência para passar por uma avaliação médica. Sim, é possível deslocamento nesse caso. Em outros casos, a gente não recomenda, mas nesse é possível deslocamento, né? Sim. De repente, ali, se a pessoa está bem, está consciente e até mesmo, né, chamou o serviço de emergência e está demorando, ou até mesmo ali está perto, né, do hospital, do pronto-socorro, então pega essa pessoa e leva diretamente ali, então, para a emergência. Bom, os sintomas iniciais, a gente pode perceber que há uma interação com o paciente consciente. Mas tu disseste também que pode ter um derrame súbito e a pessoa ficar inconsciente naquele momento. Existem diferenças no procedimento? Porque eu fico imaginando, para a gente poder verificar se está está respirando, se está com batimentos cardíacos, o que a gente deve fazer no caso de um AVC que leve a vítima, então, a ficar inconsciente? Porque a gente existe, né, então, dois tipos de AVC, né? Que é o AVC hemorrágico, né, e o AVC isquêmico.
Então, um AVC isquêmico, né, que é o que a pessoa, então, vai perder a coordenação, então, motora de um dos lados, vai ficar com a boca torta. E o AVC, então, hemorrágico é o que leva, às vezes, a pessoa a perder a consciência ali subitamente. Sim. Né? Que leva, então, a pessoa ali ter um sono profundo ali naquele momento. Então, tem que ter muito cuidado em relação quando a gente vai fazer essa avaliação ali dos sinais e sintomas, né? O que a gente pode fazer? Chame essa pessoa, converse ali, faça estímulo doloroso nessa pessoa, converse com essa pessoa, né? Se a pessoa souber ali verificar os sinais vitais, né? Pode fazer ali a verificação ali, então, do pulso, né? Fazer ali a verificação da respiração. Então, isso aí é muito importante. Sim. E se a pessoa, então, estiver inconsciente, deixe ela ali naquele local onde ela está e aguarde, então, pelo serviço de emergência. Bom, caso a pessoa costume tomar remédio para pressão alta e ela está consciente, eu devo dar esse remédio? Nenhum tipo de medicamento deve ser administrado, nenhum tipo de líquido, comida, né? Até que essa pessoa passe por uma avaliação médica, né? Então, a gente não administra nenhum tipo ali de medicamento, nem água, nem alimentação, né? Exceto, então, se for por indicação médica ali via telefone, né? Que às vezes a pessoa liga para uma central de emergência, o próprio médico, às vezes que está lá de plantão, ele já vai, então, passando ali as orientações para aquela pessoa. Daí sim, exceto isso, não. Aguardar, então, a avaliação médica. Bom, por último, né, algumas dicas tu acabou de dar para a gente, né? Por exemplo, não alimentar essa pessoa, não dar água, enfim, não dar remédio. Alguma outra coisa que a gente não deve fazer em caso de AVC, que algumas pessoas podem imaginar, por exemplo, esses estímulos que tu disseste, né? A pessoa já está mobilizada, levar ela a fazer um esforço, né? Subir uma escada, coisas desse tipo, tudo isso deve ser evitado? Sim, isso aí deve ser evitado, até mesmo ali para aumentar ali, né? Para evitar que aumente ali aquele AVC. Então, se chamou então o serviço de emergência, deixa a pessoa ali acomodada, sentada ou deitada ali com a cabeceira elevada, para que também se ela vir a vomitar, né, ou a nausear, para que evite que ela aspire. Então, evite então fazer menos esforço físico então com essa pessoa. Perfeito. Obrigado, Paulo. Sempre é um prazer te receber aqui, trazendo essas informações que podem salvar vidas ou até mesmo evitar algum tipo de sequela muito grave, que no caso do AVC, se não for corretamente empregado, por exemplo, os procedimentos de primeiro socorro, a pessoa pode ficar com uma sequela muito grande para o resto da vida. Sim, então por isso que é muito importante a pessoa saber reconhecer esses sintomas, né, que a gente falou hoje e correr para uma avaliação médica, né? Isso aí é muito importante e pode sim salvar, né? E evitar ali que a pessoa fique com menos risco ali de sequela se ela procurar ajuda mais rápido possível. Bom, gente, esse quadro é muito importante e ele vai ao ar sempre com apoio da Canoas Day Home, que é especializada em cuidados para idosos e pessoas a partir dos 50 anos e dispõe de uma equipe multiprofissional qualificada. Além de atendimento domiciliar e assistência gerontológica, a Canoas Day Home oferece curso completo de cuidador de idosos, uma excelente oportunidade para ingresso no mercado de trabalho, né? Cada vez mais a gente precisa de profissionais qualificados para cuidar dessa nova geração que a gente vai ter aí de idosos no Brasil. Cada vez mais a gente está discutindo a reforma da Previdência, entre outras coisas, porque o IBGE já disse, em 2039 a gente vai ter mais idosos do que crianças no Brasil. Por isso a gente precisa de profissionais qualificados. E a Canoas Day Home, soluções gerontológicas e de saúde, oferece esses serviços. Anote aí, a Canoas Day Home fica na rua Tiradentes, 130, sala 106, bem no centro de Canoas, muito fácil acesso. Para mais informações, acesse canoasdayhome.com.br ou ligue 519987368663 ou 513785-6467. A gente sempre agradece a força da Canoas Day Home. Paulo, prazer te receber e até o nosso próximo encontro. E até quinta que vem.